E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o nosso incrível camarada Tomás. Salve, amigos do Crítica Jurídica, tudo certo? E basicamente nós estamos aqui reunidos hoje para falar mal dos Estados Unidos, falar mal do imperialismo americano. Então, quem tem muito amor aí pelos Estados Unidos da América e gosta muito da política exterior que eles vêm gerindo, recomendo que já feche o vídeo, já saia, já não fique aí com a gente. É bom que seja ciente. Porque o papo hoje, nessa nossa reunião aqui, vai ser sobre a mentalidade de Guerra Fria que os Estados Unidos mantêm mesmo após o término da Guerra Fria ali no início da década de 90. Perfeito. Tá bem? Não sei se tu quer começar, tô me dando o teu primeiro pontapé de por que tu acha que os Estados Unidos mantêm essa mentalidade de Guerra Fria mesmo depois do término da guerra. Cara, eu acredito muito que isso se dá referente a interesses econômicos, né? Uhum. A gente não pode ter na nossa cabeça que isso se dá porque é uma política melhor para os Estados Unidos como país, né? Sim. Eu acho que caminha muito mais para o interesse das empresas privadas americanas, né? Sobretudo da área do petróleo. Né? Acho que esse já é um pontapé bem interessante porque o interesse das grandes empresas petrolíferas, por exemplo, dos Estados Unidos, sempre foi dominar áreas que são geopoliticamente estratégicas para os Estados Unidos da América, tá bem? Mesmo que isso não acarrete, como o Tomás disse, benefícios para o próprio povo estadunidense, que daí tem que ser mandado por uma guerra lá no outro lado do mundo, tem que pagar os custos dessa guerra, né? E são tudo situações traumatizantes para uma sociedade, tá bem? Eu, por exemplo, o que tu quer falar? Não, pode continuar. Eu começando assim para citar um fato pós-Guerra Fria que eu acredito que simbolize o porquê que os Estados Unidos não largou a mentalidade de Guerra Fria, a mentalidade estratégica de Guerra Fria na política exterior. Eu penso que seja logo quando o George Bush pai é eleito, ali em 89, acho que ele foi eleito, se não me falha a memória. E logo no início, na década de 90 já, ele começa com intervenções militares em alguns países que são geopoliticamente estratégicos para os Estados Unidos. Certo. Né? A gente pode pensar naquela operação, uma das primeiras que ele começa a intervir bastante militarmente, que é aquela Operation Desert Storm. Perfeito. Né? Que é a Tempestade do Deserto, Operação Tempestade do Deserto, que já era uma intervenção, se não me falha a memória, no Iraque, né? Se não me engano, no Iraque. Porque naquela época tinha o Saddam Hussein dominando a política do Iraque, e o Saddam Hussein estava intervindo numa área específica lá, que era o Kuwait, que é um país que também tem recursos naturais em abundância, principalmente petróleo, e os Estados Unidos da América não estavam interessados em defender nenhum valor democrático ou valores humanos quando estavam protegendo o Kuwait da invasão de Saddam Hussein. Tá bem? Perfeito. Aí, eu acho que isso já simbolizava, porque eles já tinham a clara noção de que o sistema socialista ali das antigas repúblicas soviéticas já estava se esfacelando, né? E mesmo assim eles continuaram com essas intervenções. Ele assinou aquele fundo que foi secreto, né? Se eu não me engano, logo nos anos 90. Sim, ele assina um fundo que é secreto, não sei se tu sabe o nome. 91, aquela para tirar o Saddam do Iraque. Assinei em 91, na base de 15 a 20 milhões, se não me engano, de dólares, né? Para apoiar a queda do governo, né? Para apoiar um golpe militar lá. E isso mostrando, se eu não me engano, na época era secreto, né? Isso. Quando ele assinou esse fundo. Sim, é o Secret Intelligence Funding que eles chamam. Já simbolizando, né? Não era uma coisa que eles queriam deixar transparente para o grande público norte-americano, né? E para a comunidade internacional em si. Mas que já mostrava claramente quais eram os interesses deles, né? Perfeito. E tem planos, se eu não me engano, de 90, 94, né, do Departamento de Estado, se eu não me engano, é do Departamento de Estado de Energia, se não me falha a memória, que detalhava, por exemplo, vários possíveis uso do petróleo no Mar Cáspio,
Perfeito. Né? Isso ali na década de 90, claro que já não era mais o George Bush pai, mas era o Bill Clinton, que foi um cara que também daí intensificou essa política externa do Bush pai. Pode falar. Importante falar também que tu comentou da Operação Desert Storm, né? Que foi com ela também que veio as operações da polícia privatizada, né? Por meio das empresas. Sim, a privatização das empresas militares, isso né? Isso privatização aí. de setores estratégicos ali dos militares, né? Perfeito. Como é que eles são chamados em inglês, não é? Sei lá, military contractors, uma coisa assim, se eu não me engano. Tem uma expressão... Tem uma expressão para eles. Né? Mas basicamente, pessoal, foi nessa operação que a gente se referiu, que é a Desert Storm, que começou a privatização de serviços militares e a contratação de, realmente falando, mercenários de guerra. Tá bem? Aqueles bem que a gente vê em filme, saca? Para conduzirem operações, prestarem apoio, auxílio a certas comandos militares. Tá bem? Pode falar. Eram os Private Military Contractors. Isso aí, Private Military Contractors. Contratos militares privados, né? Que daí são de empresas militares, né? Tipo aquela Halliburton, que era que foi o CEO, aquele vice-presidente, Dick Cheney, que depois a gente pode falar. Que também é uma dessas empresas que visa dar auxílio, apoio aos comandos militares em zona de guerra, né? E que fazem contratos com o Departamento de Estado, Departamento de Defesa, se eu não me engano, especificamente, eu não tenho claro isso na minha memória, mas fazem contratos, ou seja, com o Estado, ganham vastas quantidades de dinheiro para fazer esses contratos, né? E gerir, literalmente, lucro sobre a guerra. Perfeito. Tá bem? Tanto que essa empresa, essa Halliburton, depois que ela entra no mercado de ações, por exemplo, e ela recebe a autorização para fazer essas investidas, esses apoios militares nos comandos militares do norte-americanos em áreas externas, o aumento deles de valor na Bolsa de Valores americana é exponencial. Tá? Se eu não me engano, está na casa dos 30%, 40%. Eu me lembro que é 2 dígitos. Tá bem? E aí é isso, né, pessoal? Fazendo lucro em cima de guerra. Tá bem? Quer falar? E é interessante lembrar também que o Dick Cheney, né, que depois foi vice-presidente dos Estados Unidos, ele já como secretário de defesa, se não me engano, do Bill Clinton, né? Sim, ali foi na quem pediu para Halliburton, para o departamento de engenharia, que era Brown & Root, se não me engano. Isso mesmo. Fazer a pesquisa para ver quais serviços eles poderiam executar, né, das forças militares, de forma privada. E ele, que era um cara do governo, depois foi parar na presidência da Halliburton. Sim, né? Se tornou CEO da Halliburton. E ali ganhou muito dinheiro. Inclusive dobrou o patrimônio da empresa, né? Com esses contratos que ele mesmo já tinha armado, né? Com toda essa conexão. E Dick Cheney, esse político extremamente articulado do Partido Republicano. Eu acho que, assim, para a vasta maioria do grande público, Dick Cheney não é um cara muito conhecido. Né? Não é um rosto que é bem estampado, assim. Mas a gente se lembra do George Bush filho, que foi o presidente junto com ele na chapa. Ele era o vice do George Bush filho. E o George Bush filho era aquele cara meio Bolsonaro, meio fanfarrão, meio, né, finge que é do povo, assim. Pega um rancho no Texas e começa a comer frango na mão para mostrar que é do povo e tal. Né? Enquanto o Dick Cheney era realmente o cara articulado, um cara estrategista, um cara que quis realmente conduzir durante o governo do George Bush filho a política externa, a política energética dos Estados Unidos. Possibilidade, né? Claro! Ele viu ali a possibilidade. Tanto que tem aqueles documentos que depois foram vazados de quando, antes deles assumirem a presidência da República dos Estados Unidos da América, Dick Cheney já tinha se reunido com diversos CEOs, pessoas importantes do setor das empresas petrolíferas, tá bem? E já tinham até mesmo visto projetos de campos de petróleo, tá? De gasodutos, de países no Oriente Médio, no Cáucaso, na Ásia Central. Sim. Tá bem? Sim. E aí o que acontece depois? Né? Porque a gente ainda não está mencionando aqui, mas acontece o 11 de setembro. Perfeito. Né? O ataque às Torres Gêmeas lá, que foi um ataque que foi extremamente conveniente para os Estados Unidos da América.
porque daí pôde então usar uma motivação para realmente intervir de forma pungente, militarmente, no Oriente Médio, Perfeito. na Ásia Central, né? Perfeito. Inclusive tem-se informações de que eles sabiam dos ataques, né? Que poderia ocorrer algum ataque nos Estados Unidos, né? Inclusive que citavam aviões, né? A utilização de aviões nos ataques. Teve cancelamento de voos da alta cúpula do governo americano. Ah, é verdade, né? verdade. Todos se mantiveram nos Estados Unidos. Um dia em antes, terra se não me engano, firme, né? um dia antes, porque eles sabiam o dia, inclusive, que ia acontecer. Tava programado para ser no dia, né? Então eles cancelaram os voos de todo mundo, né? Porque eles sabiam que aquilo ia acontecer. E eles não fizeram nada para combater, pessoal, justamente porque serviria de justificativa para um ataque mais intenso no Oriente Médio. Uhum. Que eu me lembro que no início da década de 90, se não me falha a memória, 92 ali, 93 ou 94, já tinha tido um ataque no World Trade Center, nas Torres Gêmeas, que tinha sido na garagem, tinha explodido uma van, tá? Uhum. Depois disso, eles já tinham diversas informações de que o grupo que eles tinham antes apoiado, que era os Mujahideen, para afastar do Afeganistão a presença dos ateus soviéticos, Perfeito. né, que foi o que a CIA fez e apoiou vastamente o grupo do Osama Bin Laden, que era os Mujahideen, depois tinha então se formado contrário à manutenção de bases e forças armadas estadunidenses no território afegão, que para eles era considerado sagrado. Não só o do afegão, né? Mas cito aqui o do afegão porque era onde eles principalmente atuavam. Perfeito. Tá perfeito. bem? Então eles já tinham a informação de que esse grupo que antes a CIA e os Estados Unidos, o governo americano, apoiava, que era os Mujahideen contra a União Soviética, já estava se voltando contra eles e planejando ataques que eram terroristas, tá certo? Para estimular terror, para estimular o clamor à imagem pública, tá bem? Para causar realmente uma forte comoção pública, né? E ele, como tu disse, eles tinham informações já de que os ataques seriam por aviões. Perfeito. De que os ataques podiam ocorrer naquele período. Uhum. Em instituições públicas. Em instituições públicas, como Pentágono, Casa Branca, enfim. Uhum. Tem documentos, eu não me lembro agora do cara de inteligência, tu pode checar, mas aquele cara da inteligência alemã, que escreveu um livro, inclusive. Eu sei de quem você tá falando. É Andreas Bulau, sei lá, alguma coisa assim. Pega no meu pau. É o Andreas Bulau, eu acho. E esse cara, que fez parte da inteligência alemã, ele comenta, por exemplo, quantos os Estados Unidos tinham noção das informações de que os ataques iriam ocorrer, né? E ele também conta como não teria sido possível um cara que estava vivendo lá nas montanhas do Hindu Kush, que é lá nas montanhas do Afeganistão, organizar tamanha operação sofisticada de sequestrar aviões e fazer um ataque a fontes de governo nos Estados Unidos da América. Perfeito. Tá bem? Então ele, por exemplo, se posiciona em falar que tem sim alguma organização de inteligência estatal por trás dos ataques de 11 de setembro. E que provavelmente teria sido ali uma ação encoberta, né? Uma covert action, para inibir, não mostrar para o grande público estadunidense o que de fato representava aquele ataque às Torres Gêmeas, né? E para os Estados Unidos, para o governo da época, que era o George Bush filho, aquilo foi extremamente conivente, o ataque. Né? Quer falar alguma coisa? Andrés mesmo, Andrés von Bülow. Ele foi ex-secretário de Estado. Andrés von Bülow. Isso aí. E ex-ministro de Pesquisa e Tecnologia também. O que ele foi? Fala mais alto aí. Ele foi ex-secretário de Estado do Ministério da Defesa em 1976. Tá. E ex-ministro de Pesquisa e Tecnologia em 1980 a 1982, no governo de Helmut Schmidt. Uhum. Então, ou seja, não é nenhuma criança, não é nenhum idiota falando sobre inteligência. Tá bem? É alguém que conhece o campo, trabalhou por dentro, tem um conhecimento teórico, né? Escreveu um livro sobre, se eu não me engano, foi sobre os ataques de 11 de setembro. Uhum. Não me lembro muito bem. Mas, por exemplo, até a inteligência da França, do Estado francês, tinha emitido alertas para o governo americano do George Bush filho
de que poderiam ocorrer ataques 6 meses antes, ou 7, 8 meses antes dos ataques efetivamente ocorrerem. Perfeito. Isso é inacreditável, né? Sabe, é ridículo pensar que, aquilo aconteceu sem ninguém saber. Tinha muita gente nos bastidores que tinha noção de que aquilo ia ocorrer. É tão estranho, até porque os Estados Unidos julga que é tão seguro, né? Um país que investe tanto em segurança, né? E aí como é que... Tanto em inteligência, né? E aí como é que acredita, né? Que não sabia de nada. Uhum. Aí, todo o nosso sistema de segurança é falho, vamos investir mais nisso. Até o chefe do setor de contra-terrorismo da época, do governo do George Bush Filho, fala que o George Bush, nessa época, nesse inteirinho desses meses antes do ataque, ele sabia e ele tinha o feeling, a intuição de que os ataques eram eminentes. Tá bem? E aí, por que que o George Bush ficou tanto tempo sem falar com ele? Sendo que ele demandava uma reunião. Era o chefe do setor de contra-terrorismo. Né? E o George Bush ficou um tempão de férias. Um tempão sem consultar de fato o que deveria lá dos relatórios de inteligência. Pois é. Né? Mas quem estava consultando? Dick Cheney. Dick Cheney estava consultando. E ele mexia os pauzinhos dele. Ele tinha um objetivo estratégico ali. Outra coisa que, tocando outro ponto, daí não sei se você quer falar mais sobre as Torres Gêmeas? Não, pode falar, qualquer coisa. Outro ponto que também mostra muito essa continuidade do sistema de Guerra Fria, né, é a expansão da OTAN. Né? Sim, que por mais que tivesse sido acordado uma não expansão... Ali nos anos 90, né, no período Bill Clinton e acho que era o Gorbachev. Gorbachev, isso. Houve aí inúmeros acontecimentos na história, né, as revoluções coloridas, né, em diversos países, tentando essa expansão da OTAN, né, desrespeitando esse acordo, né, indo contra a Rússia. Entende? E aí, trazendo que assim, como nos anos 90 eles já tinham uma percepção de que o petróleo, eu acredito, né, de que o petróleo era muito importante para eles, porque eles eram muito dependentes energeticamente do petróleo, os Estados Unidos da América. Sim. E até porque depois da crise do petróleo, as crises do petróleo, né, para falar certo, ali nos anos 70, eles notaram que eles tinham um problema com o petróleo e uma dependência energética nesse sentido. Ali nos anos 90 eles fizeram toda a estratégica e todo o entendimento de que depois do debacle, depois do colapso das repúblicas soviéticas, que ficavam à margem da Rússia, eles viram o quanto era o potencial de uso daquele petróleo naquelas áreas, né? E o quanto eles precisavam, por conta da sua dependência energética, ter o domínio, não só sobre esse petróleo, mas também sobre, sei lá, refino, transporte. Sim, transporte, claro, né? claro. Tinham estudos, inclusive, que diziam que em 2050, 80% do petróleo americano viria de lá. Né, para te ver tamanho dependência. Né? E a segurança nacional deles e aí, exato, disso, a né? segurança nacional deles, segurança energética, claro. E aí, portanto, nacional, dependia disso. Né? E aí, como tu fala, depois dos anos 2000, o que acontece? Um avanço, cara, sistêmico, um avanço, sabe, uma marcha realmente da OTAN, de fato, nas antigas e ex-repúblicas soviéticas, para botar bases militares, para ter comandos militares nessas zonas. Cada vez mais zonas. se aproximando das fronteiras com a Rússia, né? Exato, e descumprindo tudo aquilo que tinha sido cumprido quando se deu o colapso da União Soviética. Perfeito. Tá bem? E aí teve, como o Tomás falou, todas as revoluções coloridas, toda aquela política de regime change, que é a troca de regime, né? Como ir de uma ditadura para uma democracia. Né? Porque tinham líderes lá um pouco mais autoritários, mais estilo soviético. E sempre com esses movimentos, né? Pró-democracia, pró-liberdade. Pró-democracia, pró-liberdade, Freedom House, Open Society. Nas cover actions era totalmente uma crueldade, né? Algo que não leva isso nada em consideração. Entende? Totalmente o oposto. Sim, né? Democracia para quem? Né? Para os Estados Unidos da América? Democracia para eles no Oriente Médio? Para eles explorarem o país, né? Total. E aí é isso, tiveram avanços significativos da OTAN nas ex-repúblicas soviéticas. Eu saliento aqui aquela que mais se afinou com os interesses e mais, né, dançou com os Estados Unidos da América, o seu imperialismo, que foi a Geórgia. Revolução Rosa, se não me engano. Eu não me lembro do nome da cor, mas foi a Geórgia, né, que se afinou bem com os interesses e aí tomou no label, né?
porque também tentou invadir depois a Ossétia do Sul, Sim, tentou dominar sim. a Abecácia. E aí, regiões que a gente tinha... Qual líder mesmo? Vladimir Putin, esse líder que a mídia burguesa odeia tanto, né? Pois é. Claro, não vou falar aqui, parecer que estou defendendo o Putin, como sempre, né? Mas ele defendeu o que tinha sido desenhado lá na década de 90. Né? Parem com os seus avanços, parem de tentar terem zonas de influência naquilo que era a nossa antiga república soviética. Afinal de contas, a soberania dos países deve ser respeitada, né? A autodeterminação dos Claro, povos. e eles tinham não é? aquele acordo da comunidade, eu não me lembro o nome, mas era da comunidade... Internacional? Internacional ali, mas era só deles, das ex-repúblicas soviéticas, para eles terem um comércio em comum, saca? E aí isso não foi respeitado, por exemplo. Sim, sim. Entendeu? Aí teve o afinamento da Geórgia, teve o afinamento... Da Ucrânia. Né? Que é bom a gente falar e também trazer a relação com os acontecimentos atuais, né? A revolução na Ucrânia foi deles foi considerada a Revolução Laranja. Laranja, né? Da Ucrânia foi laranja. Foi em 2006, 2005? Deixa eu não me lembro certo a data, mas já começou ali. Né? E aí eles botaram daí líderes pró-ocidente, né? E sempre nessa ladaia do regime change, utilizando da teoria do Sharp, né? Daquele teórico que fala sobre como ir da ditadura para a democracia, né? E utilizando vastas operações de guerra psicológica, de instituições pró-democracia, e aí tendo investidores pesados do mercado financeiro investindo para essas instituições atuarem nessas antigas repúblicas soviéticas e fazerem lá esses movimentos coloridos e toda essa bobajada. Entre 2004 e 2005 a Revolução. Entre 2004 e 2005? Isso aí. Pois é. Né? E aí depois, em 2013, a gente tem o quê? O coup d'État, né? O golpe de Estado, né? De novo pró-ocidente. E aí a gente tem também a cisão de o Putin realmente vendo que não tem mais como aguentar, não tem mais como. Os Estados Unidos parece que não vão ceder da Ucrânia, né? E a Ucrânia cada vez querendo sinalizar com esses líderes pró-ocidente, inclusive Zelensky entre eles, né? De que queriam bases militares da OTAN ali para proteger a Ucrânia, né? E aí deu no que deu, que a gente está vendo até agora. Tá bem? Então vejam bem, pessoal, os Estados Unidos da América nunca mudou a sua mentalidade depois de que tinha se encerrado a Guerra Fria, de que já não tinha mais como os Estados Unidos competir com outro país para ter a sua hegemonia na ordem internacional. O que acontece? Em vez deles respeitarem pelo menos os tratados que eles tinham, né, com os países, eles se sentiam tão triunfais, tão naquela do destino manifesto deles, né, que tiveram seu momento imperial, né, e foram pra cima mesmo, acharam que precisavam dominar boas partes do globo. E se não der por políticas de guerra psicológica, né, e de certa forma guerra midiática para insuflar a população para revoltas coloridas e democráticas, se não der assim, que seja na ponta da lança, que seja na base de um Stinger atirando, não tem problema, né? O que importa é eles terem a dominação aí de transportes, de recursos naturais, de gás natural, né? Deles dominarem gasodutos. Perfeito. Né? Tanto que, por exemplo, eles colocam ali, acho que é nos anos 2000 ou logo nos anos 90 já, bases no próprio Uzbequistão, uma antiga república soviética. Né? E que geoestrategicamente ali, geopoliticamente falando, é bem interessante. Sim. Né? Começaram toda a sua influência no Cazaquistão. Uma das antigas repúblicas soviéticas que mais tem recurso em petróleo. Né? E aí todas essas cover action que eles fazem, essas guerras psicológicas, realmente é para tentar mostrar como se o povo tivesse a favor de movimentações pró-ocidentais. Perfeito. Tá bem? Tanto que a gente tem um investimento pesado, tá, de figurões do mercado financeiro, inclusive aquele que eu já falei aqui no vídeo, que é o George Soros, que a direita odeia tanto, né, por falar que ele é judeu e toda a bobajada que eles falam,
Mas ele é um desses delinquentes e grandes figurões do mercado financeiro que bota dinheiro, inclusive ele tem instituições pró-democracia ao redor do globo inteiro. Perfeito. Tá bem? Perfeito. Que são aqueles think tanks que chamam, Exato, né? são os chamados think de tanks. ideias. Total. Que é propagador de ideia neoliberal, ideia de direita, reacionária. Né? É isso, é uma instituição de ideologia. Tá bem? E aí nisso eu coloco também o que aconteceu com o Brasil aqui em 2013 em diante. Pode falar. É isso que tu vem falando, a gente falou ali das revoluções, né? E de como eles articulam esses movimentos para a derrubada do sistema, né? Vai muito de encontro com o que a gente falou aqui no vídeo sobre o livro do Gessé, né? Que sempre quando um governo mais à esquerda assume um poder, aquelas ideologias que estão sendo espalhadas ocasionam um movimento para a derrubada daquele regime, né? E aí trazer um governo mais pró Estados Unidos... Isso não é um movimento autóctone, né? É uma coisa que se dá nunca, ele é sempre ocasionado, claro. É sempre ocasionado, claro, investimento massivo. Claro. Aí que tá, a ideia é sempre disseminada, né? Aquela ideologia deles, mesma coisa, ocidentalismo, capitalista liberal, né? Quando o regime, o governo de esquerda assume o poder, né? Que é menos lucrativo para eles, né? Vai contrário aos seus interesses. É hora de impulsionar. Isso, eles impulsionam, entendeu? Eles inflamam, eles pegam algumas pessoas e treinam, como foi feito em vários locais, né? De pegar estudantes, principalmente, né? Colocam aquela revolta neles, colocam eles contra o Estado, né? E fazem com que o governo seja derrubado. Né? E ali instauram novamente um governo pró-Estados Unidos. Né? Sim, é só ver dessas todas as revoluções coloridas, aquelas... tudo que acontece no Brasil... depois de 2013, né, a criação de tantos think tanks. Perfeito. Né? E aí, que nem essas instituições que o George Soros tem, se não me engano, aquela Open Society é dele. Né? E aí? Olha quantos milhões ele joga nessa Open Society. Né? Vocês acham que é por acaso? Vocês acham que isso se dá porque o cara ele quer investir? Porque realmente ele quer que o povo trabalhador, aquele que está passando fome, que está em miséria, que ele tenha mais chance, mais direitos, que ele conheça as ideias democráticas. Veja só. Veja só. Os afegãos precisam conhecer a pró-democracia. Entendeu? E aí, como o Tomás falou, né? Motivam, insuflam, impulsionam movimentos estudantis, esses movimentos de think tank, né? Fazem uma propaganda massiva na internet, despejando grana, rapaziada. Olha, entendam bem, é despejando grana, não é um bagulho que a gente tem uma noção, tá? Perfeito. Meros camaradas aqui, né? A gente realmente não tem uma noção da grana desses caras, tá certo? De fato. Mas é um investimento pesado, tá bem? É só ver, por exemplo, os documentos que já tiveram dessas instituições, tipo Open Society, qual outra que tu pode nomear aí dessas? Pro-Democracy. Tinha não sei o que, Freedom, nome também. Freedom House. Eu sei que tem várias delas, e aí é só vocês verem quem são os que mais investem nessas instituições e a quantidade de grana pesada que eles largam pra essa galera trabalhar. Tá bem? E é grana pesadíssima. Tá bom? É um marketing estratégico, eu diria até fenomenal, né? Porque tem grana pesada e errado não vai dar, tá certo? Não vai dar muito errado não, né? Vai chegar a muita gente, tá bem? Tu achou aí? Não achou? Tô procurando aqui. E não sei se tem mais alguma coisa que tu queria trazer? Já tava quase ficando longo, né? Pois é, né? Eu acho que era mais isso mesmo, só pra gente dar uma base do porquê que a gente acredita, né? Nessa continuidade de uma Guerra Fria, né? Desse sistema de Guerra Fria, mesmo após a acabada, né? Mesmo após o fim da Guerra Fria mesmo, de fato. A mentalidade dos Estados Unidos da América, em termos de política internacional, política exterior, não mudou. Tá bem? É só ver essas cover action que eles fazem, essas insurgências que eles motivam, todas essas outras instituições da sociedade civil que o Departamento de Defesa, isso já não é mais sigilo para ninguém, utiliza para fazer essas formas de regime change, para mudar regimes ao redor do mundo, para garantir os interesses geopoliticamente estratégicos dos Estados Unidos da América. Pode falar. Nomes de outras organizações, né? Fala. Nós temos a Open Society, né? A Freedom House, né? Nós temos o Reviver,
Reviver. Né? Reviver. Isso tudo em português, né? Eu não vou falar as siglas e os Sim. nomes. O É Tempo, É tempo. né? Pra vocês verem como esses nomes todos nos trazem aquela sensação de democracia. Esses não são os do... Não, esses foram alguns que participaram da Revolução Laranja na Ucrânia. Tá. Né? A gente tem o NED, né? Que daí é americano mesmo, tipo... E foi um dos principais o NED é um National pesado. Endowment for Democracy. O NED é, por exemplo, uma instituição pesada nesses movimentos de guerra psicológica pró-democracia. Né? E não se vê quantos minutos já tá ali. Daqui a pouco tá ficando longo demais, a galera não assiste nada. 30 minutos. Pessoal, nós já vamos encerrando porque tá ficando longo demais. Um abraço a todos vocês. A gente agradece de coração quem assistiu até aqui. Sigam na luta e até mais. Abraço. Valeu.